Deus me pediu para te falar algo muito importante nesse dia. E eu espero de verdade que você que está ouvindo agora seja exatamente a pessoa que precisava escutar isso hoje. Nada vai mudar no ano que vem se você não permitir que Deus mude você agora. Nada vai mudar em 2026 se você não deixar que Deus mude a sua mentalidade, o seu coração, o seu interior. Eu não sei quando você está ouvindo essa mensagem. Talvez seja antes de 2026 começar. Talvez você esteja ouvindo ela com o novo ano já em andamento. Mas independentemente do momento, Deus quer começar uma mudança na sua vida agora. Não depois. Não quando tudo estiver perdido. E a sua parte nesse processo é aceitar, abraçar e viver a mudança que Deus tem para você agora. Eu sei que muita gente está falando sobre metas para o ano novo. Inclusive, eu mesmo já te incentivei a estabelecer objetivos, planos, sonhos. Mas existe um objetivo que ano após ano a gente até deseja alcançar, mas sempre deixa por último, sempre adia, sempre empurra para depois. Eu estou falando da verdadeira transformação interior. Aquela que só quem vive em Jesus Cristo experimenta. Quando essa mudança acontece dentro de você, todas as outras áreas da sua vida começam a funcionar de outro jeito. A sua forma de pensar muda, as suas decisões mudam e você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa palavra é para você que não quer começar 2026 apenas como mais uma data no calendário, mas como o início de uma nova vida. Para você que está perdido, para você que não sabe nem por onde começar a entregar a sua vida a Deus, porque são tantos problemas, tantas dificuldades, tantos pecados e situações acumuladas ao longo de 2025, que você já chegou nesse novo ano cansado, achando que não tem mais jeito. Mas isso é mentira do inimigo para te manter no mesmo lugar. Deus ainda tem planos para a sua vida e as promessas do Senhor ainda vão se cumprir. E é sobre essa transformação que nós vamos falar hoje. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Já deixa o seu like no vídeo para a gente alcançar mais pessoas que precisam da palavra do Senhor. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para você fazer parte dessa comunidade de fé e oração. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E escreva o seguinte, junto com o seu pedido de oração: minha vida está nas mãos de Deus. Se você quer declarar isso para o mundo físico e espiritual, afirmando que o seu 2026 e toda a sua vida estão entregues nas mãos do Senhor, escreva isso pela fé. Minha vida está nas mãos de Deus. E para entender essa transformação que Deus quer começar em você agora, eu quero te levar à palavra de Deus. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 9, o seguinte: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Meu querido irmão, minha querida irmã, essas palavras não foram ditas em um momento fácil. Elas não foram ditas num tempo de estabilidade. Elas foram ditas num momento de ruptura. Moisés tinha acabado de morrer. O maior líder que aquele povo já conheceu. O homem que falou com Deus face a face. E agora Deus olha para Josué e diz: é você. Josué não estava apenas assumindo uma nova função. Ele estava assumindo uma responsabilidade impossível aos olhos humanos. Conduzir um povo inteiro para uma terra desconhecida, cheia de gigantes, cheia de batalhas, cheia de desafios que ele nunca tinha enfrentado antes. E eu quero que você entenda algo muito importante. Josué sentiu medo. E sabe como a gente percebe isso?
porque Deus precisou dizer: não temas, não te apavores. Deus não fala isso para quem está tranquilo. Deus fala isso para quem está com o coração apertado. E talvez seja exatamente assim que você esteja hoje. Você sente medo do futuro, medo das contas que não fecham, medo das decisões que você precisa tomar pela sua família. Você tem medo de repetir os mesmos erros, de chegar no fim de mais um ano e perceber que nada mudou. Assim como Josué, você olha para frente e pensa: isso é muito grande para mim. Mas olha que coisa poderosa. Deus não disse a Josué que tiraria os gigantes do caminho. Deus não disse que o Jordão iria desaparecer. Deus não prometeu facilidade, irmãos. Deus prometeu presença. Eu estarei com você por onde você andar. Ser forte e corajoso não é não ter medo. É avançar apesar do medo. A coragem que Deus espera de você não nasce da sua força interior. Ela nasce da certeza de que Deus já está no lugar onde você ainda vai chegar. Você não consegue ver o seu ano de 2026 inteiro. Você não sabe tudo o que vai acontecer, mas Deus sabe. E é por isso que Ele te chama hoje para viver não uma vida baseada apenas em planos, mas uma vida baseada em confiança. Porque quando Deus está com você, o futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser território de promessa. Respire fundo nesse momento. Deus está com você nessa transição. Deus está com você nesse novo começo. Ele sempre esteve e sempre estará. E Ele te convida agora. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Mas o que acontece é que muitas pessoas acabam se perdendo exatamente aqui, no momento em que Deus as chama para serem corajosas. E para algumas pessoas, a questão nem é falta de coragem, é falta de força, falta de energia. Porque depois de tantas decepções, de tantas tentativas frustradas, a maioria das pessoas já chega nesse novo ano cansada, exausta, sem forças até para tentar de novo. E mesmo ouvindo que Deus está com a gente, mesmo sabendo que Ele vê o futuro, mesmo crendo que Ele tem promessas, ainda assim muita gente continua vivendo cansada, frustrada e presa nos mesmos ciclos. Sabe por quê? Porque nós insistimos em tentar mudar a vida inteira apenas com a nossa força de vontade. A gente entra em um novo ano cheio de resoluções. Agora eu vou, agora eu consigo, agora eu mudo. E sabe, isso gera frustração, porque ao longo desse ano mesmo, você tentou muitas coisas por sua própria força e se decepcionou consigo mesmo. Você tentou com a dieta e não funcionou. Você tentou organizar aquela planilha e as contas não fecharam mesmo assim. Você tentou ser mais paciente e acabou explodindo de novo. Você tentou orar mais, ter mais constância na oração, mas acabou desistindo depois de alguns dias. Mas entenda algo muito importante. Isso não acontece porque você é fraco. Isso acontece porque a força humana é limitada. Essa é a armadilha da resolução de ano novo. Achar que com disciplina suficiente, com esforço suficiente, com controle suficiente, a gente consegue governar o próprio futuro, como se nós fôssemos soberanos sobre o tempo, como se dependesse só da nossa capacidade. Isso cansa, isso nos esgota e adoece a nossa alma, porque você começa a carregar sozinho um peso que nunca foi feito para você carregar. O peso de ter que dar conta de tudo. O peso de não poder errar e ficar se culpando ao invés de aprender com os próprios erros e não os cometer mais. O peso de sempre precisar ser forte. E aí a ansiedade aparece, o medo cresce e a frustração se instala. Mas Deus nunca te chamou para viver assim. A palavra não diz que você precisa controlar o futuro. Ela diz que você precisa confiar em quem já está no futuro. Existe uma diferença muito grande entre viver baseado em resolução e viver baseado em rendição.
A resolução diz: eu vou conseguir. A rendição diz: Senhor, me guia. Entende isso? Você não luta pela vitória. Você luta a partir da vitória de Cristo. Jesus já venceu na cruz. A vitória que você tanto tenta conquistar já foi conquistada por Ele. Então, o problema não é que você precisa tentar mais forte. O problema é que você precisa confiar verdadeiramente. Enquanto você tenta ser o arquiteto da sua própria vida, o verdadeiro arquiteto já preparou um caminho que você ainda não consegue enxergar. Enquanto você se desespera com o que vai acontecer em 2026, Deus já está lá. Ele já viu, já sabe, Ele já preparou. Por isso, acalme esse coração, aquiete-se, pare de lutar sozinho, pare de carregar um peso que não é seu. A verdadeira mudança não começa quando você promete mais. Ela começa quando você se rende mais à vontade do Senhor para a sua vida. E é exatamente para isso que Deus está te chamando hoje. E sabe, a essa altura, eu poderia tentar te dar muitos conselhos para 2026. Poderia listar estratégias, passos práticos, métodos novos. Poderia tentar trazer algo diferente, algo inovador. Algo que você talvez nunca tenha ouvido em nenhuma igreja, em nenhum vídeo, em nenhuma mensagem. Mas o que Deus tem colocado no meu coração, e não é de hoje, é o simples, é o básico. É aquilo que a gente muitas vezes tenta complicar. Para viver uma transformação verdadeira, você precisa estar no centro da vontade do Senhor. Não existe outro caminho, não existe atalho, não existe fórmula melhor que essa. É confiar que Deus tem o melhor para você. É viver os princípios do Senhor. É parar de se apoiar na sua própria força e começar a se apoiar na força de Deus, na sabedoria, na direção de Deus. Enquanto você tentar sustentar a sua vida apenas com as suas mãos, você vai continuar cansado. Mas quando você aprende a descansar nas mãos de Deus, alguma coisa muda por dentro. Meu irmão, minha irmã, não existe outra solução para a sua vida nesse novo ano que não seja Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A salvação está nele. A paz que você procura está nele. A mudança de vida que você quer está nele. O arrependimento verdadeiro vem dele. O perdão dos nossos pecados está nele. Não está na sua força, na sua disciplina perfeita, nas promessas que muitas vezes você fez por impulso. Está em Jesus Cristo. Creia nisso, confie nisso e viva a verdade do Senhor Jesus para a sua vida. Viva essa verdade todos os dias. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo te lembrou do nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Vamos orar por ela. Se existe alguma área da sua vida que precisa de um toque de cura, de milagre e de restauração, escreva ela aqui nos comentários. A oração tem poder, irmãos. Deus ouve e responde a nossa oração. Vamos falar com Ele. Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos de Ti agora, Senhor, com o nosso coração aberto, pronto para aprender e com sinceridade. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, às perdas e às decepções, nós chegamos a este novo tempo pela Tua graça. Antes de qualquer passo que vamos dar, Pai, nós queremos Te pedir perdão. Perdão por tantas vezes tentarmos viver pela nossa própria força, por acharmos que conseguiríamos controlar tudo, planejar tudo, decidir tudo sozinhos. Perdão por termos entrado em ciclos novos, carregando pesos antigos. Mas hoje, Senhor, nós entregamos não apenas a nossa vida, mas entregamos a Ti também esse novo tempo. Eu oro agora por esse irmão e por essa irmã que começaram esse ano cansados,
sem forças, sem esperança, achando que nada vai mudar. Que o Senhor renove as forças, que o Senhor traga descanso para a mente e paz para esse coração. Eu oro por quem inicia esse novo tempo enfrentando dificuldades financeiras, portas fechadas, desemprego. Eu oro por quem começa esse novo ciclo com crises no casamento, crise na família, nos relacionamentos. Eu oro por essa pessoa que carrega lutas antigas, pecados recorrentes, medos que atravessaram o ano passado e tentam se instalar agora nesse novo ano. Que tudo aquilo que não vem do Senhor fique lá no passado. Que esse novo tempo não seja apenas uma mudança no calendário, mas uma mudança real no coração. Uma mudança na mente e na direção da vida dela. Pai, silencia agora toda voz do inimigo que tenta dizer que esse ano será apenas mais um ano. Cala toda mentira que diz que não tem mais jeito, que nada vai mudar. Que a doce voz do Espírito Santo conduza cada decisão, cada passo, cada escolha a partir de agora. Nós declaramos pela fé que esse novo tempo será vivido debaixo da tua vontade. Que não seja um tempo guiado pela ansiedade, mas pela tua presença. Nós entregamos o nosso futuro, os nossos caminhos e tudo o que ainda virá nas tuas mãos. E descansamos, porque sabemos que o Senhor está no controle de cada detalhe. Eu coloco diante de ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. E eu peço ao Senhor que atenda a cada um de acordo com a tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se você quiser expressar a sua gratidão por esse trabalho diário que nós fazemos aqui, de preparar uma mensagem, divulgar nas redes sociais, você pode fazer isso de várias maneiras, que estão descritas aqui no comentário do vídeo. Você pode se tornar membro do canal ou nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E você também pode ser abençoado e nos abençoar ao mesmo tempo. Eu vou explicar. Nós lançamos um e-book digital chamado Uma Palavra para Cada Dia. É um livro online que contém uma mensagem para cada dia do seu ano, para você começar e terminar os seus dias buscando a presença de Deus. É um devocional simples, direto, para te ajudar a manter a mente alinhada com o Senhor ao longo de todo esse ano. E o melhor, quando você adquire agora, você recebe imediatamente no seu e-mail e você já pode começar a ler hoje mesmo. O valor desse devocional é R$ 9,90. É para que realmente todos possam ter acesso. O segundo aviso é sobre o método Vida Abundante. É um treinamento pensado para quem quer começar esse novo ano preparado para os desafios que vão surgir. Muitas pessoas já têm sido abençoadas pelo método Vida Abundante, porque é um conteúdo que ajuda a restaurar a sua fé, fortalece a sua mentalidade e te ajuda a encontrar forças para viver esse novo tempo com equilíbrio espiritual e emocional. O link para você fazer parte desse treinamento também está aqui na descrição do vídeo. Se essa palavra falou com você, compartilhe ela com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, irmãos, uma mensagem como essa chega exatamente no momento em que alguém está prestes a desistir, sabia? Que Deus abençoe o seu ano, que Deus abençoe sua vida. Um feliz 2026, debaixo da vontade do Senhor. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Um escritor chamado John Stott escreveu o seguinte: o maior cuidado de um líder é cuidar de si mesmo, para não se tornar um pastor negligente. Um líder
é aquele que guia, alimenta e protege o rebanho, mesmo às custas de sua própria vida. Então, essa é a imagem que Jesus nos deixa, o bom pastor, que dá a sua vida por nós. Jesus é essa figura que nos guia com amor, que nos protege dos perigos espirituais e que garante que nós não sejamos dispersos. Quando Jesus se declara como o bom pastor, em João capítulo 10, versículo 11, ele está revelando a sua profunda missão de cuidar, de proteger e de guiar o seu povo. Jesus não foi e não é como os líderes negligentes que Deus está denunciando aqui através do profeta Ezequiel. Pelo contrário, ele está disposto a dar a sua própria vida para que nós, que somos ovelhas de Cristo, possamos ter vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa liderança compassiva, sacrificial de Jesus é o que faz com que ele seja digno da nossa confiança, da nossa adoração, do nosso louvor. Agora, voltando ali um pouquinho no texto de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 37 e 38, Jesus não apenas teve compaixão das multidões, mas ele também chamou os seus discípulos para a ação. Ele disse assim, olha, a seara é grande, ou temos uma grande colheita pela frente, mas temos poucos trabalhadores. Orem a Deus, ajam. Como é que eu vou agir, pastor? Ore a Deus, para que Deus envie mais trabalhadores para a sua colheita. E hoje, através dessa live, a minha oração é para que Deus levante você que está me ouvindo, como alguém que esteja preparado, capacitado e disposto a cuidar da vida de alguém. E esse cuidar pode ser de várias maneiras. Tem pessoas que cuidam através de conselhos, tem pessoas que cuidam através de sustento. Talvez você tenha a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Tem pessoas que cuidam através da palavra, ministrando a palavra para essa pessoa. Tem pessoas que cuidam através da oração. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia alguém orou por mim. Alguém orou pela minha vida. Alguém veio até mim, abriu a Bíblia e disse, olha o que está escrito aqui. Olha o que Deus diz a seu respeito. Alguém teve esse cuidado comigo, irmãos. Alguém teve o papel de pastor na minha vida. Como eu disse, eu passei por algumas igrejas, 3 para ser mais específico. E em todas essas igrejas tinham os seus respectivos pastores. E eles tiveram um papel importante na minha formação ministerial, em ministrar conhecimento, em me ensinar a Bíblia. Mas tem pessoas que não tinham o título de pastor e tiveram um papel fundamental na minha vida, no meu casamento, no meu ministério. Eles não têm o título de pastor, mas eles agiram como pastores, cuidando de mim. São trabalhadores que Deus levantou. Vocês estão entendendo? Então, hoje, talvez Deus esteja levantando você como um trabalhador. Você pode agir com a sua palavra, com as suas mãos, com o seu dinheiro. Aqui, por exemplo, no Ministério Minuto com Deus, nós estamos ajudando
2 projetos. Nós ajudamos o projeto Romper, que trabalha em uma comunidade carente aqui de Belo Horizonte. E nós estamos atualmente enviando contribuições, donativos para o Ministério da Reconciliação, que está fazendo um trabalho com crianças lá em Moçambique. Precisa de alimento, precisa de sustento. As irmãs que estão lá precisam de pagar aluguel, água, luz, comida, material escolar para as crianças. E elas não são pastoras, elas não têm o título de pastoras. Entende o que eu estou dizendo? A Gessiane não é pastora, ela é a missionária Gessiane. Mas nesse momento ela está ali como pastora, cuidando, indo atrás daquele que se desvia, ensinando, acolhendo, alimentando. Então, o desafio continua até hoje. O desafio de orar para que Deus levante pessoas para contribuir, para ajudar nessa obra tão grande. Já encerrando, para a gente poder orar, eu nem sei quanto tempo tem de live aqui, mas nós já estamos encerrando. A figura do pastor na Bíblia é essa de alguém que cuida, que protege, que guia. Jesus se compadeceu das multidões porque via nelas ovelhas sem pastor, pessoas que estavam vulneráveis e perdidas. Assim como uma ovelha sem direção está em perigo, nós também estamos em perigo quando nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo e aos desafios da vida. Mas em Jesus nós podemos encontrar a segurança da presença dele e o cuidado do seu amor. Então, a nossa resposta a essa mensagem de hoje deve ser de nos rendermos aos cuidados de Cristo como ovelhas e de nos dispormos a ser trabalhadores dessa seara, a ajudarmos nessa grande colheita, a nos juntar à missão de alcançar aqueles que estão perdidos e sem direção, trazendo essas pessoas de volta ao aprisco de Deus. Sabe essa pessoa aí, na sua rua, no seu bairro, que dá mais trabalho? Todo bairro tem essa pessoa, aquela pessoa que toda briga que tem, o camarada está lá envolvido. Teve uma confusão lá com droga, com roubo, ele está lá, ela está lá. Tem um cara buzinando aqui na minha porta. Essa pessoa que dá mais trabalho, ela é uma ovelha sem pastor. Ela tem um pastor e precisa saber disso. E você pode ser um instrumento para levar essa mensagem até ela. E aquele que dá mais trabalho nas mãos de Deus pode ser aquele que dá mais fruto, aquele que dará mais alegria. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo o seu pastor. Que o Senhor te guie para águas tranquilas e te conduza ao caminho da vida eterna. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Jesus sabia que essa tentativa de acumular riquezas, ela estaria presente em todas as épocas.
Jesus estava se dirigindo às pessoas daquela época, mas como Deus, em sua onisciência, ele sabia que essa tentativa de acumular riquezas estaria presente em todas as gerações, como está presente nos dias de hoje. Por isso, ele nos alerta que os tesouros terrenos, e aqui os tesouros terrenos, não se refere somente a dinheiro, a ouro, a dólar, o que mais? Bitcoin. Não é somente dinheiro. Os tesouros terrenos, muitas vezes, são as coisas passageiras que nós apostamos nelas. Por exemplo, status, poder, fama, reconhecimento, um título. As pessoas se apegam a tudo isso, se esquecendo que essas coisas são transitórias, são frágeis. Porque essas coisas podem ser destruídas. E aqui Jesus fala no texto que a traça, a ferrugem, os ladrões podem levar esses tesouros. Então, acumular tesouros na terra é investir a nossa energia, o nosso tempo, a nossa disposição em coisas que são temporárias. É construir a nossa vida sobre uma base que não é sólida e que pode desmoronar a qualquer momento. Amém? A traça e a ferrugem, elas representam aquilo que corrói, aquilo que deteriora com o tempo. A traça, por exemplo, ela destrói roupas. Eu tenho muitas roupas. Daqui a alguns anos, as traças podem destruir as roupas. Isso naquela época era muito comum, hoje não é tão comum, né? Mas naquela época de Jesus, na antiguidade, as roupas eram uma evidência de riqueza, de status. A ferrugem, por sua vez, corrói metais valiosos, que também eram sinais de riqueza. Já os ladrões, usados aqui nessa figura de linguagem por Jesus, simbolizam a instabilidade do mundo material, onde aquilo que nós possuímos, de uma hora para outra, pode ser tomado de nós. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar. Muitas vezes nós apostamos a nossa vida em um projeto, em um casamento, em uma carreira, e isso pode ser tomado de nós de uma hora para outra. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Jesus, ele nos faz lembrar que tudo aquilo que é material pode ser perdido. E se o nosso coração estiver nessas coisas, nós nos tornamos vulneráveis por causa dessa instabilidade da vida. Amém? Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas que estiverem assistindo essa transmissão, por qualquer meio de comunicação, entendam isso. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos orienta. É aquele que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós compreendamos as Escrituras. Então, que você e eu possamos nos render a Ele nesse momento. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.